Será que seus investimentos estão mais bem diversificados aqui no Brasil utilizando uma gestão passiva, que seria comprar o índice Bovespa inteiro através de um ETF de BOVA11, por exemplo, ou uma gestão ativa, em que você terceiriza a tomada de decisão, a composição das suas ações, dos seus papéis, para um gestor profissional? Então, pessoal, dando seguimento à nossa série de vídeos sobre diversificação, esse primeiro vídeo a gente vai fazer um comparativo, tá, entre uma gestão passiva e uma gestão ativa na tentativa de otimizar o Sharpe que eu expliquei no último vídeo, né? Então, assim, lembra que quando eu expliquei os tipos de diversificação, a gente viu que quanto mais ativos a gente insere na carteira, menor o nosso risco? Tem duas maneiras de a gente fazer isso de forma bem mais simples do que a gente escolher ação por ação. Uma seria uma gestão ativa, então, por exemplo, vocês comprarem o BOVA11, né, que é um ETF, a gente está comprando o índice inteiro Ibovespa, né, do Bovespa, né? E também uma gestão ativa, que aí seria a gente investir num fundo de ações, que aí um gestor com a sua equipe vai selecionar as ações que ele julga mais interessante, né? E aí vai fazer uma carteira diversificada por você, certo? Então, para fazer esse primeiro estudo, como eu falei, eu utilizei a plataforma do Com Dinheiro, tá? E a gente vai colocar esses primeiros dois ativos e a gente vai estressar isso aí em várias janelas de tempo. Então eu vou pegar qual a melhor combinação, eu vou imputar aqui na plataforma, né? Qual que é a melhor combinação. Então assim, o primeiro estudo eu vou utilizar o Ibovespa, tá? Que é o próprio índice, né? Que seria a gestão passiva, que seria representado, se a gente fosse investir no índice, seria o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. E vou colocar aqui um fundo que eu gosto bastante, que é o Real Investor, que eu tenho para mim, do César Paiva, gosto do trabalho dele, já está há bastante tempo, e a gente vai comparar esses dois, né? E eu vou pedir para a plataforma me trazer a melhor combinação desses dois ativos, que me traga o Sharpe mais otimizado, que é aquilo que a gente conversou na última aula, né? A melhor relação de risco-retorno desses dois ativos, tá? Então deixa eu procurar aqui, Real Investor... Real Investor B10, aqui, isso aqui, tá? E aí aqui na otimização eu vou colocar então índice Sharpe, certo? Sem alavancagem. E a gente vai começar a fazer isso, deixa eu botar aqui 50-50 inicialmente, 50% e 50%. E aí vamos pegar para 6 meses inicialmente, tá? Se a gente colocar em otimização, a gente vai ver que para 6 meses, aqui está. Se a gente fosse analisar os últimos 6 meses, a gente ia ver que valeria a pena a gente colocar tudo no Real Investor, né? Ou seja, o Real Investor entregou mais retorno com menos oscilação, com menos volatilidade, né? Enquanto o Ibovespa entregou menos retorno, tô vendo aqui retorno anualizado, o Real Investor está praticamente zerado, né? Entregou 0,48 nos últimos 6 meses, teve uma vol de 17, enquanto o Ibovespa está negativo em 8 e teve uma vol maior, ou seja, se a gente fosse analisar isso aqui, o Real Investor entregou mais com menos oscilação. Então, se a gente tivesse só esses dois ativos na carteira, a gente teria, para ter o Sharpe mais otimizado aqui, ó, menos 0,21978, a gente teria 100% da carteira em Real Investor, tá bom? Então, vamos botar aqui só para a gente ter se a gente fosse pegar aqui, ó, 6 meses, aqui então, gestão ativa X, gestão passiva. Melhor, vamos colocar assim, Ibov e gestão ativa, que no caso Real Investor, que é o fundo que a gente escolheu, tá? Então aqui a gente teria 0% de Ibov, 100% de Real Investor. E o Sharpe resultante seria menos 0,21978. Menos 0,21978.
21.978. Vamos ver se é isso. Menos 21.978. Beleza. Aí depois, agora a gente vai começar, então, esses dois ativos, a gente vai começar a estressar as datas, tá? Então agora, de 6 meses, a gente vai passar para 12 meses, ou seja, 1 ano, né? Eu quero saber agora para um período de 12 meses para trás, esses mesmos dois ativos, quanto que eu teria que ter de cada um deles, para otimizar o Sharpe, que é a relação de risco-retorno. Vamos lá. Olha só que legal. Aí agora, a gente vai ver uma coisa. No último 1 ano, a gente teve praticamente os dois com a mesma. Quando está risco anualizado aqui, a gente está falando de volatilidade, que é oscilação, lembrem disso. Então, praticamente os dois tiveram a mesma volatilidade, a mesma oscilação, só que o Ibovespa entregou quase 16%, enquanto o Real Investor entregou 13,42%. Como aqui a gente está fazendo só com dois ativos, muito provavelmente vai ser meio binário o negócio. E aqui a gente viu que 100% da nossa carteira deveria estar alocada em Ibovespa, tá? Então a gente vem para cá, bota 12 meses e 100% em... Nossa. Não. E seria 100% em Ibovespa e nada em Real Investor, tá? E aí o nosso Sharpe seria de 0,61425. 0,61425. Beleza? Agora vamos para 24 meses. 24 meses. Segura aí um pouquinho. Ele vai aparecer na cena aí. Tem problema, deixa de aparecer aqui para ver que o negócio aí tá mais descolado. Não há problema. Tá. Aí o seguinte. Agora a gente vai para 24 meses, tá? Tô analisando agora um histórico de 2 anos para trás. Eu vou fazer de novo esse mesmo comparativo. E a gente vai fazer isso em várias janelas. A gente vai entender depois o porquê, tá? 24 meses. 24 meses, tudo em Real Investor. Olha só, se a gente for analisar, eles também tiveram, se a gente pegar os últimos 24 meses, aí o risco foi, praticamente os dois tiveram a mesma volatilidade, só que o Real Investor entregou 13% de retorno anualizado, enquanto o Ibovespa entregou 5%. Então imagina que você tenha, é o princípio da dominância, né? Se eu tenho 2 ativos, os dois oscilando exatamente igual, e um ativo me dá 13% de retorno, enquanto o outro me dá 5%, a gente sempre vai preferir ter todo o nosso dinheiro nesse ativo aqui, porque ele oscilou a mesma coisa, os dois oscilaram a mesma coisa, só que me entregou quase 3 vezes mais retorno, certo? Então, aqui como a gente pode ver, 100% em Real Investor, no Sharpe de 0,29543. Então, 0,29543. E a gente colocaria 100% da carteira em Real Investor e 0% em Ibov. E eu vou fazer isso aí, pessoal. Eu vou fazer isso para 36 meses, que são 3 anos, depois para 60 meses, que são 5 anos, e depois eu vou pegar o máximo da série histórica, que é o máximo que eu tenho, tá? Então, bom, vocês já entenderam aqui qual o cálculo que a gente faz, né? Eu vou só estressar isso aí, só as datas. Então, de 24 agora a gente vai para 36. Vai para 36. Dou de novo um check aqui na plataforma. 36, 60 e máximo, né? Então, 36 meses, de novo, 100% em Real Investor. Então, vai ser 0% em Ibovespa, 100% em Real Investor. Lembrando, o que é essa comparação que a gente está fazendo? Ibov e gestão passiva. Você compra o índice através do BOVA11, que é um ETF. Real Investor é um fundo que eu escolhi, que eu gosto bastante, que aí sim é um fundo de ações, que é um gestor, né, com a sua equipe, escolhe as melhores ações que ele julgar, aí, segundo as análises deles, tá? Então, vai dar 0,67708. 0,67708, tá? Depois, para 60 meses, a gente vai fazer a mesma coisa. 60 meses, a mesma coisa. E 60 meses a mesma coisa.
também 100% em real, Sharp 0,84026, 0,4026, 100% em Real Investor, 0% em Ibov, tá? E depois o máximo da série histórica, que eu também consigo pegar isso aqui, ó, data mais antiga, a gente está falando de 29/2/2012. A gente vai utilizar essa data aí. Então a gente está falando aí de quase 10 anos. Se a gente fosse pegar nos últimos 10 anos, qual que seria a composição mais interessante, tá? E provavelmente teremos Real Investor de novo, tá? Então o que é interessante a gente ver aqui, tá? A gente tem até alguns livros que trazem que a maioria dos fundos não consegue bater o índice no longuíssimo prazo, né? Se analisar 40, 50 anos. O que acontece é que, primeiro, a gente não tem tantos fundos que acabam sobrevivendo a um período de tempo tão longo, né? E uma outra coisa que aí é mais questão de Brasil, esses livros que eu li que falam isso aí, que defendem essa tese de que pouquíssimos fundos, coisa de 5% apenas dos fundos, que é a gestão ativa, batem o índice S&P, isso é lá nos Estados Unidos. Lembre que o nosso índice aqui, o Ibovespa, ele é extremamente concentrado hoje em dia, né? Principalmente em empresas de commodity e setor financeiro. Então, por mais que a gente queira diversificar, aqui o Ibovespa ele é um pouco concentrado ainda em alguns setores. A gente não dá aquela diversificação ideal, tá? Então, mais uma vez, aqui a gente pegou desde o começo da série histórica, tá? 2012 aqui. E 100% em Real Investor, tá? 0,39, 0,59 de Sharp, 0,39, 0,59, tá? 100% em Real Investor, tá? Esse próximo vídeo a gente fez então só trabalhando os dois. O próximo vídeo comparativo vai ser o seguinte, eu vou pegar a gestão ativa, só a gestão ativa, que a gente já viu que ela praticamente é melhor em todas as janelas de tempo, e eu vou adicionar o S&P 500 dolarizado, para a gente ver como que fica essa composição entre o Real Investor, que é a nossa gestão ativa, e o S&P 500 ao longo dessas mesmas janelas, perfeito? Então tá bom, se você gostou desse vídeo, peço para que se inscreva no canal e deixe suas dúvidas nos comentários, e até a próxima!